Olá, segundo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós trabalharemos a cultura, no segundo reinado, e vocês podem ouvir ao fundo um trecho, da abertura da ópera O Guarani de Carlos Gomes, que teve sua primeira exibição no Teatro Scala em Milão na década de 1870. Quando a gente fala de cultura, estamos falando daquilo que está relacionado diretamente ao cotidiano dos indivíduos, ou seja, suas práticas, que refletem muito como é que essas pessoas se portam e principalmente o que elas pensam. E aí, no caso específico, tomando por base o que foi a cultura no Brasil do século XIX, nós temos, assim, mais do que nunca, uma divisão entre cultura erudita e cultura popular. Mas o que nos interessa aqui não é fazer uma discussão sobre cultura, mas sim como é que essa cultura ela vai sendo pensada dentro do Brasil nesse século XIX, principalmente a partir dos primeiros projetos que envolviam a ideia da construção de uma identidade nacional. Quando a gente fala de nação, a cultura faz parte, nesse caso envolvendo todas as áreas das artes, desde a literatura, pintura, escultura, então tudo isso está envolvido. Mas acontece assim, os primeiros passos para a construção dessa cultura, dessa identidade nacional, vieram justamente com a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 1838, ainda durante o período regencial, que tinha por objetivo coletar todos os documentos referentes ao passado brasileiro, até porque para você construir uma ideia de nação é indispensável a identificação do passado e pensar esse passado. No caso aqui específico, copiando algo que já estava em curso na Europa, também essa coisa de resgatar o passado até para construir o sentimento de nacionalidade. Quais foram os passos seguidos pelos líderes brasileiros para a constituição dessa ideia de nação? Além da questão envolvendo a busca pelos documentos, essa referência do passado, tinha que trabalhar a perspectiva de uma etnografia, ou seja, étnico vem dos grupos, e grafia escrever, então a escrita sobre a raça brasileira. E a raça brasileira ela não poderia ser pensada sem a presença das três raças. Então, o branco, português, colonizador, o indígena, habitante original dessas terras, e por último o africano, o negro africano, tornado escravo e trazido para o Brasil como mão de obra escrava. A forma, a composição a distribuição dos papéis, claro que vai ter uma desigualdade. Claro, o europeu acima, aparecendo no topo dessa pirâmide, o indígena no meio dela, fornecendo aí os elementos típicos de uma cultura caracteristicamente nacional, local, e o africano trazendo algumas contribuições, mas ainda assim, de qualquer maneira, colocado na base dessa pirâmide, em termos de importância cultural. Então, assim, o que vai acontecer? A primeira preocupação dos intelectuais brasileiros, dos formuladores dessa política cultural brasileira, dessa ideia de nação no Brasil, eles preconizaram a possibilidade de estabelecer uma harmonia social. Então, assim, cada um com as suas características, o branco melancólico, tipicamente português, aquela coisa da perseverança, o obstinado, o indígena pela sua bravura, guerreiro, e o negro pelo seu estoicismo. O que é ser estoico? Ser estoico é ter uma perspectiva em relação à vida, que os prazeres são sublimados, são abandonados em nome de uma perspectiva do trabalho. Claro, qualquer um que vem para trabalhar como escravo, ele vai ter o trabalho como única forma de manifestação. Então, assim, não seria uma novidade. Mas, de qualquer maneira, a ideia dessa harmonia racial estaria presente nessa ideia de nação. Aí o que ocorre? Esse projeto, para que ele fosse bem desenvolvido, para que ele fosse bem trabalhado, ele tinha que ter também, óbvio, uma participação dos intelectuais brasileiros. Então a literatura vai abraçar isso.
E é interessante que os principais autores, né, desse projeto, né, cada um contribuindo aí à sua maneira, nós temos o Gonçalves Dias, né, o Castro Alves, José de Alencar, Bernardo Guimarães, Aloysio de Azevedo, Álvares de Azevedo, perdão, né? Todos eles vão trazer de alguma forma uma contribuição identificando essa raça brasileira. Então, por exemplo, você pega um Gonçalves Dias com Canção do Exílio, ele vai enaltecer, né, de forma até ufanista, o Brasil. Né? Então, quando ele tem os versos, né, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, é uma forma de você dizer assim, porra, o Brasil é um país grandioso, sabe, que tem todas as possibilidades de se equiparar às nações europeias, até ultrapassá-las, dada a exuberância da natureza, né? Acho que mais ou menos reproduzindo um pouco aquilo que foi o discurso presente na carta de Pero Vaz de Caminha, quando do descobrimento, né? Essa ideia da visão do paraíso, um lugar que ultrapassaria todos os demais em termos de condições para viver, né? O Castro Alves, por exemplo, no seu poema mais famoso, Navio Negreiro, ele vai falar das vicissitudes enfrentadas, sofridas pelos africanos quando trazidos para o Brasil na condição de escravos, né? Então a questão do sofrimento do escravo está presente. Isso não transforma automaticamente o Castro Alves numa personagem, por exemplo, favorável à abolição. Talvez até tivesse simpatias, né, por um projeto abolicionista, mas no momento em que ele está escrevendo sua obra, salvo engano lá pelos idos de 1850 e 1860, né, o discurso sobre a abolição da escravidão ainda não tinha fôlego, né? Então isso vai ser bastante marcante na obra do Castro Alves. Outro personagem que nos interessa nesse caso é José de Alencar. José de Alencar ele vai inaugurar um estilo em que idealiza o indígena, né? Então a sua obra Iracema, né? Até tem um quadro bastante famoso que vocês também estão vendo aqui. A obra Iracema, né? ela idealiza o indígena, né? Então transforma o indígena numa figura civilizada. Então ele não entende o indígena na sua condição indígena, vamos assim dizer. Então esse projeto, né, essa ideia do Alencar tem muito mais a ver com o projeto de constituição dessa identidade nacional brasileira, no qual se reconhece a presença desses elementos, mas abandona o principal, né, que é uma discussão do indígena dentro das condições que fizeram com que ele se tornasse um personagem que enfrentasse diferentes realidades ao longo da história, né? Desde as tentativas de escravização, né, no início da colonização, até o enaltecimento dessa figura como um dos componentes dessa raça brasileira, né? E correndo por fora, aí sim tem uma crítica muito forte, mas também pensando dentro desse contexto, Bernardo Guimarães com Escrava Isaura, né? Ele viveu boa parte da sua vida na região do Campos dos Goytacazes, uma região onde a produção açucareira era importante. Então ele resolve inverter o jogo, ou seja, ele coloca, para provocar, né, os leitores brasileiros, ele trabalha com a possibilidade de uma escrava branca, né? Então, assim, a ideia do Bernardo era justamente provocar os leitores e levar essa reflexão. Pô, então como é que se justifica a escravidão negra, né? A escravização dos negros, né? E aí nós temos nessa perspectiva algumas características bastante interessantes desse romantismo, né? A questão do nacionalismo, a exaltação da natureza, né? Transformando a natureza num personagem importante, cúmplice do sujeito. Esse romantismo não pode ser confundido com o romantismo político, que tem uma outra perspectiva, né? É interessante que nessa forma de transformar a natureza como cúmplice, abandona o pressuposto da ciência iluminista, né, a ciência dominando a natureza, e aqui nesse pensamento romântico ela como parceira, né, do homem.
né? A questão relacionada à fuga de uma realidade, né? Então, assim, isso está muito marcado em outros autores. Álvaro de Azevedo, por exemplo, vai ser muito provavelmente um deles, né? Então, assim, a ideia da morte, o sonho, né? Então isso está muito forte. E, no caso, como eu já havia citado, né, a crítica, uma crítica social, mas aí, como eu falei, isso aparece principalmente no Bernardo Guimarães, mas de qualquer maneira, essa ideia, né, essa tentativa de constituição de uma identidade nacional ela não vai ser encampada por todos, né? Vários setores dessa sociedade, principalmente os grandes proprietários, eles têm uma identidade cultural, nacional, muito maior com a Europa do que propriamente com os chamados elementos nacionais brasileiros. Mas, de qualquer maneira, foi uma tentativa de se estabelecer uma ideia de nação, né? Esse projeto só seria retomado posteriormente durante o governo Vargas. E muito interessante isso. Se vocês observarem o quadro, né, a que me refiro, o quadro de Iracema, né, ele traz uma visão de uma indígena, só que europeizada, ela está branqueada, né? Então essa perspectiva é muito interessante, porque a ideia de nação, de civilização defendida, inclusive por esses intelectuais, estava muito mais próximo de um projeto europeizante, né, do que propriamente brasileiro, tá bom? Então, assim, tomando a questão da cultura, é isso aí. Espero que tenham gostado, estamos abertos às suas perguntas.